Olá pessoal, sou a professora Jusilene, estou aqui para mais uma aula de ciência com vocês, tá? Então fica conosco nesse canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede, ok? Bom, o tema da aula de hoje, vai ser os seres vivos, organização e características, tá? Quando a gente fala em seres vivos, o que é que poderia caracterizar um ser vivo? Tá, eu poderia dizer, não, são todos os que respiram, não, são todos os que se movimentam. Tá, pronto, são todos que se movimentam porque aquele que não se movimenta não é um ser vivo. Vamos olhar aqui. Esse cogumelo, ele é um ser vivo e ele não se movimenta, tá? Então vamos ver quais são as características que determinam um ser vivo, ok? Tudo começa aqui, ó, no átomo. Partícula pequena, ínfima, tá? Então, esses átomos se juntam e eles vão formar aí a molécula. A água, por exemplo, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Eles juntos, eles vão formar a molécula, tá? Então, os seres vivos também são formados por átomos que se juntam, que formam moléculas. Essas moléculas, elas formam organoides, tá? Esses organoides formam a célula, tá? A célula, ela vai formar os tecidos juntos, quando eles estão unidos ali com a mesma função, tá? Com o mesmo objetivo, eles vão formar o órgão, tá? Esses órgãos juntos, por sua vez, quando eles também estão juntos aí, unidos com o mesmo objetivo, eles vão formar um sistema, No ser humano, por exemplo, nós temos o sistema digestório, o sistema vascular, tá? O sistema nervoso, Então, são vários sistemas. Esses vários sistemas juntos, eles vão formar o indivíduo, vão formar um organismo. Essa outra gravura vai mostrar a característica do ser vivo a partir do organismo, tá? Então, nós vimos lá o átomo, tudo começa lá, molécula, As moléculas formam organelo, organoide. Essas organelas formam célula, que formam tecido, que formam um órgão. Nesse caso aqui foi colocado, ó, o órgão é o osso. Esses ossos juntos, ou seja, esses órgãos juntos, eles vão formar um sistema, nesse caso aqui o sistema esquelético, tá mostrando ali, e esse sistema, ele junto vai formar o organismo. Então, tá aqui, o lobo, a gente colocou aqui como exemplo. Essa espécie, quando ela se junta com outros da mesma espécie, elas vão formar uma população. Tá? Então, essa população de indivíduos da mesma espécie, tá? Então, quando essa população de indivíduos, eles se juntam, em espécies diferentes, tá? Então, aí nós vamos ter a comunidade, como a gente vê ali, ó, a gente já tem ali um grupo de lobos, a gente já tem ali árvores, a gente tem coelhos, então, várias espécies juntas, assim, populações de espécies de indivíduos, juntos elas vão formar aí a comunidade, tá? Então, aí a relação dos seres vivos entre si, tá? E aí, mais em cima, a gente tá vendo ali, ó, o ecossistema. Então, várias comunidades juntas, então, ali elas vão formar o ecossistema, que lá, esses seres vivos, eles já vão ali, digamos assim, ali no ecossistema está os seres bióticos, que é a parte viva, e os seres abióticos, que são os seres não vivos, mas que são importantes para os seres vivos, tá? Então, o ecossistema é formado por esses componentes. Aí vai a relação, podemos falar que um ecossistema, ele é a relação dos seres vivos com os componentes abióticos, tá? E esse ecossistema, esse grande ecossistema, ele vai formar aí a biosfera, que é a parte viva aí do nosso planeta. Bom, características também dos seres vivos. Todos os seres vivos, eles são formados por células. Todos os seres vivos, eles se alimentam, eles se reproduzem e eles respiram. Essas são características dos seres vivos, tá? Então, de acordo com o tipo de célula, ela pode ser procarionte ou eucarionte.
As células procariontes, elas não têm núcleo, tá? Não tem núcleo, é o que diverge da eucarionte, que elas têm núcleo. Então, um exemplo aqui de ser vivo procarionte, a bactéria. Eucarionte, como já falei, um indivíduo formado por várias células, tá? As plantas, os fungos, insetos, animais. As células dos eucariontes, ela tem núcleo. Procarionte não tem núcleo, ok? De acordo com o número de células, tá? Os indivíduos, eles podem ser unicelulares e pluricelulares. O que é isso? Unicelular é o ser vivo que ele possui uma única célula, tá? A ciência diz que a vida, ela começa exatamente na célula, tá? Então, teve célula, ainda que só uma é um ser vivo, tá? Então, um exemplo de ser unicelular é o micróbio. Pluricelulares são os seres que têm, né, composto aí por várias células, que são aí, aqui a gente colocou o exemplo, né, de animais, de planta, né? Então, são seres vivos que têm todo um sistema mais complexo do que a bactéria. Bom, de acordo com o tipo de alimentação, os seres vivos, eles podem ser autótrofos, aqueles que produzem o seu próprio alimento, a exemplo das plantas, que através da fotossíntese ela produz o seu próprio alimento. E os seres vivos podem ser também heterótrofos, então são aqueles que não produzem o seu próprio alimento e que ele depende de outro ser vivo para se alimentar, tá? Entre os heterótrofos, eles podem ser divididos, tá? Em carnívoros, são aqueles que comem carne, herbívoros, aqueles, né, que comem plantas, não só a parte verde, mas também os grãos, como a galinha, que come o grão, tá? É considerado também um heterótrofo herbívoro. E tem também os onívoros, que comem tanto carne, né? Eles tanto são carnívoros como são herbívoros também. Para ser vivo também, ele tem que responder a estímulos. É uma das características dos seres vivos, né? Tanto planta como ser humano. A gente colocou aqui a imagem de uma planta que, ao toque, ela fecha ali sua folha, tá? E muitas pessoas dizem que é sensibilidade, mas isso é estímulo, tá, gente? O ser humano também, por exemplo, a retina, ela pode dilatar e ela pode também diminuir de acordo com a claridade da luz. E são estímulos involuntários, tá? Então, todo ser vivo também, ele tem um material genético, tá? Que na reprodução é o que vai passar aí de geração em geração a informação genética, as características dos seres vivos. A reprodução, ela pode ser assexuada, ou seja, sem presença de gametas, tá? O exemplo aqui das planárias, dos protozoários. A reprodução assexuada, ela pode ser por regeneração, no caso das planárias. Elas se dividem, né? Elas se partem e aí elas vão gerar um outro ser idêntico, tá? E a reprodução sexuada é aquela que precisa de gametas. Tem aqui a imagem do óvulo com o espermatozoide, o gameta masculino e feminino, que vão dar origem a um novo ser vivo, tá? Bom, podemos agora testar nossos conhecimentos. Tem aqui apenas 2 perguntinhas, tá certo? Então você vai lá, lê a resposta, né? Tá aí na aula, você pode assistir e aí deixa lá a sua resposta.